Bom dia, amada, que leve, tá? Em nome do Senhor Jesus. Também teve essa campanha. Muito bom estarmos aqui agora focados no estudo da palavra de Deus. Estamos aqui, você que nos acompanha, tendo já muito presencial, até que as autoridades autorizem o pleno deslocamento e até que estamos seguros, estaremos procedendo dessa forma. Mas você também vai estar acompanhando conosco, mesmo pela manhã, aí virtualmente na sua casa, ao que nós agradecemos também, essa oportunidade de estarmos entrando na sua casa nesse horário. São agora 10 horas e 15 minutos, aqui no Rio de Janeiro, tempinho já ensolarado, graças ao bom Deus, mas friozinho para quem está dentro de casa ou está na igreja, né? Para nós cariocas, eu me incluo, porque por adoção eu sou, embora eu tenha nascido em São Paulo, já desaprendi a conviver com frio, mas 17 graus para o Rio de Janeiro, com chuva como foi ontem, eu me senti naquele desenho. Estamos aqui com o William também, a Fernanda, que também tem crianças, né? Tem a avó também, a dona Lídia, que tem netos. Olha, já viram em algum momento aquele desenho que se chama Era do Gelo, não viram? Então, estava me sentindo na própria Era do Gelo. Mas o Espírito Santo vem aquecendo os nossos corações e esse calor não nos deixa de maneira alguma apagar, ok? Iniciamos um pouquinho atrasado, tivemos alguns problemas aqui de ordem técnica, mas de forma alguma perderemos aí no conteúdo, tá? Então, muito bom dia, você que também está aí recebendo, não ao vivo, mas depois através de uma gravação, porque o conteúdo da igreja fica disponível no Facebook, no YouTube. Sinta-se também cumprimentado com a paz do Senhor. Amém? Então, vou fazer uma breve oração. Já vimos aqui entre nós orado por alguns motivos específicos, mas vamos orar agora que vocês nos acompanham também online. Pai nosso, muito obrigado, Santo Deus, pelo teu amor, pela tua justiça. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Obrigado porque a tua palavra é verdadeira, Deus, e ela se cumpre a todo instante conforme a tua vontade. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos nesse tempo o livro de Atos dos Apóstolos, quando, como tua igreja, temos sido lembrados que ali são os atos do Espírito Santo, através de homens, os apóstolos. Atos que também o Senhor quer realizar através de nós nos dias de hoje. Não havia nada de diferente naqueles homens, senão a oração, o jejum, a obediência. Em todo tempo oravam, jejuavam e obedeciam ao comando da sua voz. E aí o Senhor agia através daquelas vidas, fazendo prodígios, sinais, para a sua honra, para a sua glória. Ó Deus, que nós, como teu povo hoje, já recebemos esse evangelho de salvação, temos o Espírito Santo habitando em nós, que possamos deixar que o Santo Espírito nos governe inteiramente. Ó Deus, leva agora nossas mentes, nossos corações cativos, para que possamos ouvir e aprender mais e ensinar mais uns aos outros, porque a tua palavra vai falando aos nossos corações, que cada um de nós tem as suas vivências, seus testemunhos pessoais, que assim possamos edificar uns aos outros para a tua honra e para a tua glória. Abençoa cada lar aqui representado, que nos acompanha. Pai, que nada falte ao teu povo. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, queridos. Temos aí estudado, sempre bom a gente lembrar, essa literatura de apoio
é o que tem sido usado. É a revista Atos dos Apóstolos, os 30 anos que mudaram o mundo, da editora Cristã Evangélica. Você que é nosso irmão aqui em Boas Novas, se ainda não teve acesso, procure ali ao final desta manhã. E independente disso, tem na internet, a gente já compartilhou também em PDF. Você que talvez esteja na internet e ainda não faça parte aqui da Igreja Batista Boas Novas, pode também acessar pesquisando no Google o nome da revista e PDF para que possa baixar. Vai encontrar até slides esses que nós temos usado aqui, compartilhado, mas também que, claro, a gente vai agregando alguma coisinha do nosso próprio estudo. Não deixe de ler antes do próprio conteúdo da revista o livro de Atos. Okay? Que a palavra do Senhor é a mola mestra, né? É o nosso alicerce, é o nosso fundamento. E em cima dela nós temos aí um material muito bom para nos apoiar nesse sentido. Paramos aqui na missão de número 13 da revista, cujo título é A Missão para a Europa. A gente até brincou aqui. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar para a Europa? Mas olha, aqui na Palavra de Deus a gente pode até fazer isso, viajar para a Europa, né? Junto com Paulo, junto com seus companheiros. Eu até brinquei aqui, quem conhece São Paulo, normalmente nós temos pessoas, irmãos também de São Paulo nos acompanhando. O mais perto que eu cheguei da Europa foi ali o bairro Jardim Europa, que é ali da cidade de São Paulo. Mas quem sabe o Senhor vai permitir que um dia eu vá para lá. Lá em casa o pessoal tem medo de distância longa. Acha que viagem muito longa é cansativo. Sabem de nada, né? Eu, na época do início do trabalho, na instituição onde eu estou hoje, viajava de ônibus, William. 17 horas, irmã Isaura. 20 horas, sentado lá, deitado já quadrado, né? Parando quase que de 2 em 2 horas. Mas encarava. Então, imagina, 12, 14 horas num avião, né? Não é nenhum problema. Mas olha, vamos aqui, temos feito acompanhando Paulo, né? Que é Saulo, nessa empreitada. E aqui a gente está nesse momento, como é o destino à Europa, na segunda viagem missionária dele. Antes de prosseguir, eu queria lembrar aos irmãos que ainda precisamos receber os questionários da primeira parte do nosso estudo que a gente fez até aqui. Foi disponibilizado aí no WhatsApp do grupo da igreja. Se você não teve acesso, depois pede a gente, que a gente manda para você mais uma vez. São apenas 7 questões. Olha, 7 é o número da perfeição, né? Então, são apenas 7 questões. Recebemos já um de um irmão. E até o próximo domingo. Hoje é dia 22, é isso? 23? Deixa eu olhar aqui, 23, né? Deixa eu só conferir. Porque às vezes a gente se enrola, né? Hoje é 23, isso mesmo. Então, até o próximo domingo. Dia 23 de agosto é hoje. Até o próximo domingo, 30 de agosto. Confere? Você pode estar enviando a sua resposta para o e-mail da Secretaria da Igreja Batista Boas Novas. Depois você pode, aí, inclusive na internet, você que nos acompanha, se tiver o desejo, né, de participar disso. Se não, de enviar, mas pelo menos faça o exercício para sua fixação. Né? É para a glória de Deus. Não é uma prova, não é um concurso, mas é assim para a gente ser edificado pela palavra. Então você tem até o último domingo do mês de agosto para fazer esse questionário aqui da primeira parte do curso. Nos próximos dias, muito em breve, estaremos da outra parte, tá? Do curso, mas não deixe de fazer, porque no dia a dia a gente vai esquecendo, o ser humano é assim, né? Por exemplo, será que todos aqui se lembrariam do que comeram no almoço de ontem? Mulher normalmente sabe tudo, né? Mulher é impressionante, é uma memória privilegiada, mas homem, né? E às vezes elas ficam pegando no nosso pé. Poxa, você não lembra da roupa que eu estava vestindo quando nós começamos o namoro? Né? Então imagina aqui estudo que a gente já vem fazendo há alguns meses, né? Por mais que a gente vai aprendendo, Atos está na nossa Bíblia, precisa ser não apenas lido, ouvido, mas
sentido, mas também vivenciado. Atos dos Apóstolos está aí para nos mostrar que a gente tem que fazer isso na prática. Então, a gente viu que o objetivo é a gente saber que Paulo realizou atividades evangelísticas, né? A gente se motiva vendo a experiência dele, dos seus companheiros. Lembram de algum companheiro de Paulo nessas viagens missionárias? Silas, quem mais? Barnabé, né? Tinha um que era parente de Barnabé. Isso aí foi até objeto do nosso quiz, do nosso teste. Quem era sobre Barnabé? Ah, não lembro? Então você vai pesquisar, você vai estudar. Mas eles vivenciaram proezas, vivenciaram também grandes sufocos, né? Porque à medida que o evangelho ia avançando, a gente aprendeu isso, o inimigo também vai contra-atacando. Então, o evangelho avançando sempre tem o quê? Oposição. Vimos que quando não há oposição alguma, tem alguma coisa esquisita. Isso aí. Alguma coisa não está encaixando. A gente precisa botar isso em prática. Esse é o objetivo da gente estar estudando essa lição de número 13. Engraçado, né? Porque a gente fala lição, acho que é por força de hábito. Eu nasci em São Paulo. No Rio a gente não fala muito lição, não, né? Mas usa também. Mas vocês estão me entendendo, né? Lição número 13. Ela vem mostrar para vocês e sugerir algumas reflexões. Primeira delas, qual tem sido a sua visão, né? A visão da igreja local, e você é parte da igreja local. Então, em relação à evangelização, ao trabalho missionário, a gente vê com Paulo, né, e seus companheiros, que isso não é uma exclusividade de um apóstolo, ou de um presbítero, ou de um líder. É papel de todo mundo. E todo mundo é todo mundo, inclusive eu e você. Acho que os anciãos todos fazemos parte disso, né? A gente percebe que há que existir uma sensibilidade. Quanto nós temos sido sensíveis a esse clamor do mundo? Será que nós temos tido amor pelas pessoas genuinamente, independente da condição social? Todo mundo precisa de transformação, ou não? Todos pecaram. A Bíblia fala, e destituídos foram da glória de Deus. E nós, homens, que ficamos criando rejeições, barreiras nas nossas mentes. Ah, não vou falar com aquele homem porque ele é muito rico, ele tem tudo. Né? E aí é outra barreira que a gente fica achando que só quem é de classe social ou situação social, entre aspas, menor, que precisa do evangelho. O evangelho é para todos. Quem, no livro de Atos, foi evangelizado e foi lá batizado, ainda que fosse um cidadão, um centurião romano. Lembra do nome dele? Cornélio. Olha aí, um cara que era nobre ali, né? Porque ele não era um reles Alain, soldado. Ele era um centurião. O centurião tinha governo e autoridade sobre pelo menos 100 de soldados, de guerreiros. Ele era autoridade, se reportava ao governador ali local. Ele foi atraído pelo evangelho. Ele orou. O Espírito de Deus ouviu a oração, falou com Pedro. E teve aquela barreira dele. Às vezes a gente tem barreira. Quais são as barreiras que a gente precisa derrubar em nós? Pedro, como um bom judeu, não achava que para os gentios aquilo fosse possível. Não a salvação, não o evangelho, mas um judeu ir lá, entrar na casa de um gentil. Então não há barreiras no evangelho, não há acepção no reino de Deus. Ok? Esses rótulos são os homens que colocam. Pobre, rico, amarelo, branco, isso é tudo invenção humana. Deus não faz acepção. E porque Ele não faz, nós que somos crentes,
não podemos fazer acepção. Ok? Então, como a gente tem trabalhado com isso no nosso dia a dia? A gente vai olhando aí Atos 16:6, né? E hoje a gente vai se deter mais em 17, mas na última semana das famílias, nós vimos que ali foi marcado o início da segunda viagem missionária de Paulo. E a grande notícia é que a partir do Evangelho, somente do Evangelho, foi lançada pela primeira vez em solo europeu as boas novas de salvação. Até geograficamente de hoje, não o território, mas as divisões. Ok? Ali, áreas que são mencionados no texto estão no mapa. Esse mapa, depois para você estar olhando, que é bom a gente enxergar sobre o que está a Bíblia falando. A Bíblia, embora muitos a usem apenas como referência de história, né? Ela é a palavra de Deus, nós cremos nisso. Mas vejam vocês que ela contextualiza direitinho o tempo, o lugar. Quem foi o autor do livro de Atos? Vamos lembrar agora. Pô, Alan, você está fazendo teste aqui agora com a gente, pegadinha? Quem que escreveu o livro de Atos? Foi Lucas. Lucas era detalhista, né? Ele estava dando essa análise detalhística para mostrar como a viagem evoluía. E lá no início a gente viu que ele também falou, né, do próprio Evangelho de Cristo, que Lucas não presenciou. Lucas conversou com seus irmãos que presenciaram. Lucas foi discípulo e foi convertido, né, ao ouvir sobre aqueles episódios vivenciados por Cristo e os seus 12 e os demais discípulos. Mas ele não estava com Jesus. Não viu Jesus naqueles dias, ok? Mas Lucas era detalhoso. Esta narrativa é muito interessante. Que, por exemplo, em 16, de 6 a 10, que houve uma coisa interessante ali. Saulo e seus companheiros queriam ir para onde? Estavam indo para Macedônia. Eles queriam ir para a Ásia. E aí eles jogaram 3 ou 1 e decidiram. Não foi isso. O que aconteceu com Paulo e seus companheiros, que foi muito claro e diretamente obedecido por eles? O Espírito compareceu e disse a eles que eles não avançassem para a Ásia. Não era o tempo. Então o texto passa a Macedônia e ajuda-os. O que Paulo viu? Paulo viu um homem. De novo acontecendo aquilo. Quando a gente é cheio do Espírito de Deus, a gente fica sensível às necessidades. Já aconteceu com vocês de serem acordados no meio do sono, sem explicação lembrar de alguém, de algum nome? Às vezes até nome de gente que você não conhece, assim, que você lembra de primeira, mas nome de país, de cidade. É o Espírito Santo falando ao nosso coração. Há pessoas necessitadas. E existia ali o povo na Macedônia celebrando o Evangelho. Então a visão que Paulo teve lá no porto de Troade, para o mar Egeu, por isso é bom olhar sempre o mapa, confirma o propósito do Senhor da seara. O Senhor é o Rei das nações. Ele quer salvação só para os judeus? Não. Para todas as nações. Quem gosta de história, e eu sou, entre aspas, viciado em história, gosto muito. A gente conhece na história figuras ilustres, importantes da Macedônia, né? Já foi até objeto de filme para quem gosta de cinema, né? Quem é um personagem importante da Macedônia que a gente, em algum momento, na nossa história, na nossa escola?
Um nome que é até comum aqui no Brasil, né? Alexandre, o Grande. Não, certamente ele era mais alto que eu. Mas olha, Paulo tem algum preconceito. Nós, homens, poderíamos ter aquele povo que fica lá adorando falsos deuses, fica lá matando gente. A gente não tem esse tipo de preconceito hoje em dia também? Então, o Senhor da Seara também é o Senhor da Macedônia. A Macedônia era uma província romana, ao norte da Grécia, e foi várias vezes visitada e mencionada por Paulo. A gente citou esses textos, a gente não vai ler esses textos hoje, mas você tem aí, depois você pode estar conferindo. Cerca de 19 vezes só no Novo Testamento. Era ou não era importante para o Senhor que a Macedônia fosse atingida? Como diz a garotada hoje em dia, viu, né? Que era relevante. Deus, desde Gênesis até Apocalipse, revela o seu plano de salvação para toda a humanidade. Deus não quer que nenhum só se perca. Nenhuma única pessoa se perca. Ele já tem o plano da salvação. Agora, a quem cabe escolher a salvação ou não é a humanidade. Por isso que quando o Espírito fala, tem gente que reage ali como reagiu Cornélio. Pedro começou a falar, acho que ele estava ainda na introdução, pelo que a gente lê no texto, né? Mal ele começou a falar, o povo já estava chorando, já estava o Espírito Santo descendo. Então, quando o Espírito Santo fala, há aqueles que reagem recebendo. E há aqueles que reagem não recebendo. Esse é o livre-arbítrio. Então, não cabe a você, nem a mim, não cabe a nós, acharmos que vamos convencer alguém na marra. Vou dar um armlock naquele meu irmão para ele poder receber Jesus. Em vez de falar para ele pedir arrego, eu lutei judô na infância, na adolescência, por isso que eu estou fazendo a analogia. E esses dias eu apliquei alguns nas meninas, claro, fique tranquila, foi só uma brincadeira, né? Eu segurava o braço e falava, fazendo cosquinha, né? Pede arrego, senão eu não vou parar de fazer cosquinha, né? É uma palavra aqui do vocabulário, pelo menos da minha época no Rio de Janeiro, não sei se ainda se fala assim, mas eu não vou ficar lá forçando ninguém. Se ninguém receber Jesus agora, bate aí, recebe Jesus, bate no chão. Não. Agora, poxa, já estou há 35 anos orando por aquele meu amigo, por aquela minha tia e nada. Aí fico com raiva da pessoa, fico com raiva de Deus. Olha, a salvação vem de Deus. Agora, Deus quer nos usar para levar essa boa nova de salvação para aquelas vidas, ok? A viu nessa primeira parte fez essa aqui. Quantas pessoas foram alcançadas com o evangelho pela obediência de Paulo na Macedônia? Paulo poderia ter dito não vou. Imitando lá Jonas, lembram de Jonas? Deus, Jonas, vai para Nínive. Não vou. Aquele povo ruim, malvado, nojento. Não vou. Vai. Aí o que aconteceu com ele? Um grande peixe o engoliu. Só ficou ali algum tempo. Porque na sequência, ao sair, que ele clamou pelo resgate do Senhor, o que ele teve que fazer? Ir a Nínive. Então a obediência é uma marca do crente em Jesus. Perguntinha básica, como eu gosto de falar com as meninas lá em casa. Jesus era obediente? 130%. O tempo todo. Até a morte. E nós que dizemos que somos crentes, ficamos aí escolhendo. Nós temos o que eu estou chamando aí de uma fé seletiva. A mentalidade que existia ali em alguns lugares que foram visitados por Paulo e seus companheiros, como a gente vai ver mais adiante,
Atenas era uma delas, né? A gente tem uma fé seletiva. O que é bênção? Vem a mim, Senhor. Né? E é positivo, que eu concordo, porque todo mundo concorda em ser abençoado, ou não? Tem alguém aqui que não quer ser abençoado? Não, né? Agora, quando eu acho que não é bênção para mim, pode até ser para o William, mas não é para mim, aí opa, aqui eu não vou avançar. Fé seletiva não é coisa diferente. Ou é fé 100%, ou é ausência de fé em Deus. Okay? Então, e nesse sentido, Lídia era uma comerciante. Já estava, ela estava se achegando a Deus, certamente como aconteceu com Cornélio, porque o evangelho avançava na região, as pessoas ouviam da proeza daquele povo novo, né? O povo do barulho, onde eles chegavam tinha cura, tinha transformação, tinha libertação. Então, certamente, aquela comerciante, ela comercializava um produto que era muito nobre na região, que era um nome até de uma cor. Eu até as meninas aqui, com as irmãs, os homens não conhecem muito as cores, né? Cada dia as mulheres inventam novas cores, a gente sofre com isso, né? Mas ela comercializava o púrpura. Olha que coisa, né? Qual é a cor púrpura? Isso me ocorre aqui agora. As irmãs podem me ajudar a explicar? Está ali entre o roxo, um vermelho, é um negócio mais ou menos ali por ali, né? As cores mais usadas pelo Império Romano era essa, né? E o evangelho, o cristianismo tem muito com essa cor, né? Ou não, né? O cristianismo que foi derramado, né? O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas enfim, ela era uma nobre comerciante e ela era líder na comercialização de púrpura, que era uma cor, mas também era a cor de um tecido que era utilizado ali para muitas coisas. Eu citei uma delas. Oi? Finíssimo. Então, assim, o manto da época que o centurião ia usar era púrpura. Né? Se tivesse frio, e na Europa tem lugar frio, né? Eu nunca fui lá não, mas eu sei que tem, eu vejo a neve pela televisão. Então, se tivesse que usar um cachecol, como é que as irmãs chamam? Sharp? Sei lá. As coisas que eu nunca usei. Cachecol eu já usei, que eu já fui em lugar frio aqui mesmo, perto de São Paulo, no interior tem lugar que, ó, é frio. Seria púrpura, só para vocês terem a ideia, tá? Da relevância daquilo. Ela se converteu, sendo mulher, sendo não. O evangelho não faz acepção de pessoas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse detalhe aí da questão da figura feminina, né, seguindo o evangelho, mas a gente vai ver isso mais adiante, tá? Então, depois a gente viu o episódio que Paulo vivenciou da jovem adivinhadora, tal como já tinha acontecido com Jesus lá atrás. Paulo ia pregando na cidade, tinha uma jovem endemoniada que ficava ali. A princípio, as palavras eram de exaltação ao nome de Paulo, que seguia o Deus vivo, assim como foi com Jesus. Mas, na verdade, ela estava ali para tumultuar. Não ela, mas o que estava nela. E aí, Paulo, em nome de Jesus, só que ele arrumou um baita problema com isso aí. Porque essa jovem, ela era explorada comercialmente, né, por homens que usavam, como existe até hoje, gente que lê cartas, gente que lê mão, gente que lê tudo, né? Até na internet tem isso, né? Então, ela produzia lucro para os seus patrões. E aí acusaram o Paulo e levaram o Paulo, né, para as autoridades exatamente sobre essa acusação. Olha, está falando de um novo rei aí. Jesus aí a gente viu, né? Foi preso, mas Deus providenciou também o quê?
miraculosamente, quando eles adoravam, eles louvavam, eles cantavam, apesar da prisão. Apesar do... Vocês acham que a prisão que eles estavam era confortável? Se prisão hoje não é, imagina naquele tempo, aquelas pedras geladas, né? Nem um pouco. E temendo até a morte, naturalmente. Mas eles confiavam no Senhor. E o adoraram. E aí o Senhor fez aquele milagre, houve o tremor, né? Eles foram libertos. E aí, Paulo, em todo o tempo, focado na ministração da palavra, viu que o carcereiro queria o quê? Se matar, porque ficou desesperado. Imagina como é que eu vou falar às autoridades que esses homens saíram daqui. A gente conhece a história. Mas Paulo e Silas, ao sair do cárcere, o que eles foram fazer? Continuaram pregando e foram para onde? Para a casa da Lídia, onde estavam hospedados. Lídia, que havia se convertido há pouco tempo, já estava ali servindo, né? Fazendo a vontade do Senhor. Mas não foram para a avenida principal da cidade fazer manifestação. Foram? Não. A igreja de hoje, mundo afora, não é só Estados Unidos e Brasil, não. Tem se confundido muito com isso. O papel da igreja é orar, não é compactuar com as injustiças, não é isso. É orar, é jejuar e é testemunhar. Obedecer princípios e valores bíblicos. Não ficar aí procurando soluções políticas. Não quer dizer que nós não votamos, que nós não respeitamos a verdade. Sim, a César o que é de César. Porém, a nossa é o Evangelho. A primeira, nada pode estar acima do Evangelho. Seja qual for a ideologia, seja qual for a experiência, nada pode estar acima. Paulo e seu companheiro não saíram da prisão em fazer protesto mundo afora. Ok? É claro que ele tinha cidadania romana e tinha cidadania judaica, né? Ele fez ali uma colocação que os que os prenderam teriam que ir lá também, porque não tiveram de prendê-los, humilhá-los publicamente, então que eles fossem lá e eles se desculparam. Então, o Senhor nos honra. O Senhor não nos prometeu que não seríamos perseguidos, não sofreríamos, mas Ele estaria conosco, nos protegeria e nos honraria, tá? Mas não confundamos essa liberdade com contestação, que hoje a sociedade é a sociedade do cancelamento, né? Tudo que alguém falar que é contrário ao que eu acho que é, que eu pense que é, ou que uma unanimidade, a maioria pensa que é, aí quem não se adequa é cancelado. Nossa preocupação não é em ser ou não cancelado, e nem em cancelar alguém. Nossa preocupação é em servir, obedecer. Então, com isso, com o testemunho de Paulo, poxa, o cara que estava guardando ali, o prendendo, cumprindo ordens, Paulo preocupou que ele não se matasse. Qual foi o resultado? Convertido. Amém? Então, a oração e louvor na prisão. A gente precisa, de novo, em Atos, isso é muito claro. Oração, adoração. Adoração é mais amplo do que cantar. É ler a palavra, é uma atitude do nosso espírito. Ok? Houve o terremoto, o esperado, e aí houve a salvação. Bom, esse texto de Pedro aí, é importante a gente estar olhando, porque Pedro escreveu apontando e dando um testemunho que seguir a verdade, eu tentando aqui resumir a ideia, tá? Seguir a verdade em face da injustiça, sofrer por amor, né?
levaram Paulo e Silas a continuar ali nas pegadas do Senhor Jesus, devem também no mesmo caminho nos fazer perseverar em obedecer ao Senhor Jesus, tá? E tendo aí sim esse texto reforça a essência de que é o caminho da cruz, o único caminho que leva a gente para casa. Foi a oração, foi a adoração, foi o louvor, foi o testemunho lá para o carcereiro que levaram seu companheiro para a casa da Lídia, onde eles estavam hospedados. Ou seja, o caminho da cruz. Não foi contestação, manifestação política, não foi diplomacia. Paulo também tinha cidadania romana, ele não poderia ter usado? Como assim? Vão me prender? Dar uma carteirada, né? No tempo eles não usavam carteira, mas ele tinha lá o selo, né? Então, podia dar uma carteirada, por assim dizer. Olha, olha o que fala em sua primeira epístola, capítulo 2, verso 23. Pois ele, quando insultado, não insultos. Quando tratado, não fácil, mas se entregava àquele que julga retamente. De quem que Pedro está falando ali nesse texto? Vocês lembram? De Jesus. Então devemos seguir a Jesus. Assim Paulo procedeu. Paulo, dois insultos? Não. Ele até orou pelo carcereiro, né? Agora ele se posicionou. Se posicionou em quê? Nos princípios e valores, ou seja, o caminho da cruz. É isso que eu e você precisamos fazer nos dias de hoje. Não adianta a gente ficar se desgastando em celeuma, em discussão, em controvérsia, distante da cruz. Porque isso não leva a nada. Já vimos aqui que o que convence alguém é o Espírito de Deus. Amém? Então, a aplicação é essa, né? Que uma comerciante de roupas finas, como a irmã Lídia lembrou, né? Uma escrava e um carcereiro foram transformados pelo poder do Evangelho. Ó. 3 classes sociais distintas aí. E olha que coisa interessante. Das 3, quantas eram mulheres? 2, né? Jesus sempre amou as mulheres, sempre tratou as mulheres como iguais e iguais elas são. Não precisa da gente ter hoje movimento humano querendo defender a causa das mulheres, que na verdade não defende, usa a imagem das mulheres para angariar benefícios outros. Não para as mulheradas, mas para aqueles que estão levantando essa falsa bandeira. Ninguém mais do que Jesus valorizou as mulheres. E agora os seus servos estavam fazendo o mesmo. Paulo não estava parando para ver se era rico, pobre, pequeno, grande. Não estava interessado em algo para ganhar em troca. O único interesse dele era a salvação, era a alma. Okay? Então, avançando. Aí a gente chega em Tessalônica, Bereia. Ele ia sempre à sinagoga os judeus para evangelizá-los. As cidades todas tinham judeus. Os judeus já tinham se espalhado. Os judeus tinham normalmente influência, inclusive política, eram respeitados. Sempre se envolveram muito com o comércio. Até na história do Brasil tem, né? Isso é interessante para quem já teve a chance de ler um pouquinho ou até visitar Recife, por exemplo. A primeira sinagoga, né, dos judeus aqui no Brasil foi ali em Recife. Aquele grupo foi expulso pelos brasileiros. Olha que coisa. Sabe para onde eles foram? O William sabe. Nova York. Puxa vida, né? Aí o Brasil ficou nessa dificuldade de desenvolvimento. Mas olha, assim como hoje, eles já tinham essa presença e influenciavam, inclusive, politicamente. Agora mesmo nós temos aí o presidente do Senado, que é de origem, né, judia, e um dos ministros também, acho que agora que é o que está liderando o STF, é o Fux, né? Acho que é esse. Ele é também de origem judia. Então, vejam vocês, se a gente perguntar o sobrenome de vocês aqui, certamente vai ter 3 ou 4 que tem algum vínculo, ainda que distante. O meu mesmo, Alan Luz. A gente conhece que
fugindo da perseguição religiosa no mundo, na Europa, eles chegavam aqui e botavam o nome das coisas que eles viam, né? Então, certamente alguém viu uma vela acesa, alguma lanterna, lamparina, e aí agora o nosso sobrenome é Luz. Mas esse é só um detalhe. Esses homens sempre foram importantes onde eles estiveram. Ainda que aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, os messiânicos, o judeu, ele está debaixo da promessa, não é à toa. Deus cumpre o que está lá prometido para Abraão. E o judeu, ele é fiel. Ele cuida do seu semelhante. Mas esse é assunto para uma outra ocasião. Onde tinha mais de 10 famílias, pelo menos, já tinha sinagoga. E aí Paulo, estrategicamente, ia evangelizar. Porque as sinagogas, como já tinham o Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época, falavam das profecias, falavam desse Deus, Jeová, os gentios iam às sinagogas para ouvir a palavra. Então ele ia diretamente para as sinagogas para falar, a estratégia que Deus colocou no coração dele. E do que ele falava? Ele usava os livros de outros autores. Hoje o que a gente mais vê nas igrejas é as pessoas usando inúmeras fontes de ponto de partida. Olha, estudar é importante, conhecer o contexto, o mundo onde a gente vive é importante. Ponto de partida tem que ser a Bíblia. E tem que ser a salvação em Jesus. O restante pode compor, pode fazer parte. Ok? Mas não direcionar a pregação, o compartilhamento da palavra com conhecimentos humanos. Quem quiser falar alguma coisa pode falar. Isso aqui não é uma mera aula expositiva, tá? É só sinalizar, eu chego perto, passo o microfone, aí eu boto a máscara antes de chegar de vocês. Eu estou na distância da congregação, por isso estou sem a máscara. Porque senão eu vou morrer aqui para respirar e falar. É difícil. Mas ele falava das Escrituras. Está lá, Atos 17, 2. Né? Ele falava em verso 3 de Atos 17 que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. O Messias prometido em Isaías, em Zacarias, nos profetas. Tessalônica. Aqui eu vou mostrar para vocês. O texto. Vou ler rapidamente de 1 a 3. Atos 17. Não sei se aí atrás dá para ler. Felipe, turma, dá para ler? Eu tenho miopia, distância me atrapalha. Então, se eu estiver com óculos. Mas aí eu fico preocupado com quem está lá atrás, está enxergando. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convia que o Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Aí vem o verso 4, que vai na linha daquilo que eu falei. Quem ouve, há quem creia e há quem não creia. Não cabe a nós julgar. Não cabe a nós ficar desmotivados. Olha, hoje eu falei para 5.000, mas só 5. Primeiro, que não está em mim o poder. Deus pode me usar para falar, mas o poder vem do alto. A persuasão não pertence a mim, então não é para o meu mérito. Olha o que fala o verso 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Está vendo aí a estratégia? E as sinagogas eram o local onde se compartilhava que Cristo é o Messias prometido. E que ele já havia vindo, que ele tinha cumprido o que a profecia assim ensinava. Bereia foi outra cidade. Está lá no verso 10 a 15, vocês podem ler, se é que já não leram. Os bereianos têm uma característica que nós costumamos dizer que é um exemplo para a nossa vida. Tudo que Paulo falava, e sempre foi assim, e depois os outros líderes falavam, eles conferiam na Bíblia. Então, a Bíblia no Novo Testamento, inclusive, faz menção a esse respeito. Né?
se eu não me engano, é o próprio Paulo. Ele fala que nós precisamos fazer igual a quem? Aos bereanos. Que tudo que ouviam, iam conferir. Hoje em dia está um negócio aí muito fácil, né? Na rede, todo canto, rádio, televisão, jornal. Nós somos levados muito mais vezes por aquilo que é. Então, figuras, imagens, boas retóricas. Às vezes você está cansado, porque o Alan tem uma voz chata, não sei o quê. Então, às vezes, essas coisas atrapalham. Mas aí o cara que tem uma voz mais bonita atrai, né? Ou um material ali que tem marca de... Olha, podemos ver e ouvir tudo sob o filtro da palavra. Checar primeiro o texto bíblico. Hoje é muito fácil, muito comum, e ninguém quer ter o trabalho de ler a Bíblia. Quer ouvir já algo pronto. Fazer devocional de aplicativo todo dia eu faço. Mas tem que ter, você checar ali o texto, se o que aquela pessoa que está fazendo devocional está guardando o que a Bíblia ensina. Por exemplo, hoje, se fala muito em Deus, se fala em amor. É verdade que Deus é amor? É amor, é verdade. Só que Deus também é juízo. Deus é justiça. Né? Muita gente fala só do céu, mas tem inferno também. E a consequência de não estar em Cristo é o quê? A morte eterna. E esse evangelho adocicado que às vezes a gente quer usar para agradar as pessoas, não ser perseguido, não sofrer bullying. Olha, ninguém mais sofreu bullying do que Jesus Cristo. Só lembrar vocês, ele não tinha nem nascido, já tinha soldado atrás dele para matar. Ok? Então, aplicando isso nas cidades, as escrituras foram o texto único. E eram pessoas cultas, inteligentes, e todas eram atraídas. Umas não. As mulheres, naquela época ainda, havia preconceito. A mulher em muitos povos, em muitas nações, era tratada como segunda categoria, como infelizmente hoje, em boa parte é. O Evangelho coloca a mulher no seu devido lugar. Lugar de igualdade. A gente não precisa de movimento para querer forçar nossa mente a fazer contestação social que a gente sabe que não é para valorizar a mulher. A mulher, assim como as outras situações que lá foram encontradas, a gente viu situação de escravo, situação de empregado, situação de gente rica, né? De outros povos, todos somos iguais perante Deus. Não tem diferença nenhuma. Ok? Para o judeu, veio para o gentil, para o brasileiro, para o americano, para o baianinho, para o paulistano, e veio até para o ateu. Tem até uma canção que fala sobre isso. Deus não é homem para que minta. Temos que abandonar a mentira. A mentira é um trato de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Aí a gente chega em Atenas. Lá do grego, a gente vê a palavra areios pagos, que é areópago. Um local onde lá em Atenas a sociedade se reunia alta para julgar as novas ideias. Paulo chegou lá à frente, mandou por carta que os irmãos viessem depois para estar com ele, mas ele ficou ali também algumas semanas, e o Espírito de Deus ficou triste, porque o espírito de Paulo ficou indignado com tamanha idolatria que se encontrava naquela cidade. Então, Areópago é um lugar que não é apenas uma estrutura física, mas é essa região que lá está até hoje. Uma colina, um morro, onde as pessoas têm oportunidade do debate. Então, Paulo, alguns entendem que ele foi convidado, aí andou pregando na cidade, né? Salvo engano, por cerca de 3 semanas, mais uma vez, né? O tempo não é importante, o importante é que ele fez tudo, a investigação,
Às vezes a gente quer levar o evangelho numa comunidade, não sabe nem o que os caras gostam, o que eles falam, o que eles entendem. Imaginemos aqui, se nós hoje resolvermos evangelizar uma comunidade de pescadores, eu tenho que chegar lá e levar uma palavra. É a mesma palavra de Deus, nada vai mudar. Mas a linguagem, os exemplos, precisam passar pelo que as pessoas vivem ali naquela comunidade. Então eu preciso falar algo que passe pela atividade deles, atividade econômica, pela pesca. Já pensou que máximo chegar para eles e falar que Jesus escolheu pescadores? Que Jesus, como eu falei para as meninas esses dias, tem uma coisa que não tem dificuldade para elas comerem lá em casa. Fernanda, Isaura, Denise, é peixe. É o peixe fritinho. Aí come com gosto, se deixar, come os peixes tudo. E eu e a Lúcia, a gente fica assim. Né? Mas aí aproveita, olha, na linguagem dela. Sabe quem era muito fã de peixe? Toda hora tinha um momento para comer peixe? Jesus. E é. Até quando ele ressuscitou, ele foi lá, chamou os discípulos que estavam pescando, não estavam encontrando nada, mais uma vez, né? E ele mostrou onde eles deveriam pescar. E ele, ali na praia, fez o peixinho para. Faz muito mais diferença na mente da criança entender dessa forma. Então, da onde a gente vai falar? Né? Brasil, o povo é muito amistoso ou não? Né? O povo gosta de esporte, especialmente o futebol. Você não vai transformar o evangelho em clube de futebol, não é isso. Mas você tem que entender que o país tem essa cultura de entretenimento, tem essa cultura de show, de diversão, para você entender como Paulo fez. Paulo viu, disse que tinha mais de 30 mil, isso é o historiador que fala, tá? Mais de 30 imagens espalhadas em Atenas, tá? Isso não está distante da nossa realidade. Hoje você anda pela cidade no mundo todo, inclusive no Brasil. Você vê os monumentos memoriais, ou não? Vocês já devem ter visto. Rio de Janeiro mesmo está cheio, né? E a palavra de Deus já fala sobre isso, né? Bom, era um lugar. Esse lugar é importante, você pode depois ver com calma textos como esses aqui da história de Péricles, que enaltecia as virtudes da cultura ateniense. Veja você, não é de hoje que essa coisa do entretenimento, da diversão, do prazer, do ser feliz a qualquer custo, do individualismo exagerado, não é de hoje. Em Atenas se vivia isso, né? Olha o texto. Amamos a beleza com simplicidade e amamos a busca pelo conhecimento sem efeminação. Empregamos corretamente a riqueza para uso em vez de exibição estrepitosa. Não consideramos a pobreza uma desgraça, mas a consideramos vergonha. Por aí vai. Quem que não admiraria palavras como essas? Mas os gregos, os atenienses e os outros povos daquela época, como hoje, se admiravam, mas entre a admiração e a prática há uma grande distância. Só vai exercer o amor genuíno o cristão genuíno. Olha, Daniel 11:38 fala: mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Esse Deus das fortalezas é o vínculo com esses monumentos que existem nas cidades. Até hoje tem, no centro do Rio, não precisa ir longe, na Presidente Vargas, em Vila Isabel, né? Então a gente fica achando que isso não existia lá e existe cá. Cuidado. Há um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Daniel já tinha trazido essa profecia, que o povo de Deus da época já agiria assim. Sabe? Paulo viu, o que sentiu? Ele passou esse tempo lá, em oração, jejum e atento ao que acontecia em redor. E aí, a fala dele, de ensinamento, trouxe o quê? As verdades.
que Deus é o Criador do universo, que é o mantenedor da vida, que Ele é o governador de todas as nações, que Ele é o Pai dos seres humanos, Deus é o juiz do mundo. Ele discursou isso, é só você ouvir o texto, ler o texto e ouvir, porque o ouvir vai além do ler, né? É entender. Leia quantas vezes for necessário. O discurso de Paulo, fundamentado desde do Antigo Testamento até aqueles dias que eles estavam vivendo. Tudo apontando, como hoje aponta com o Novo Testamento, para Cristo, o Salvador. Estou correndo aqui para a gente concluir. Atos 17, verso 26, diz que de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Ele falou isso para aquela sociedade. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha, em 2013, não sei se a internet vai ajudar ali, vai abrir, foi publicado em vários veículos, em várias revistas. Aqui, vocês, não sei se vocês conseguem enxergar daí. Deixa eu... Ficou melhor? Isso aqui foi publicado no G1, que normalmente não publica coisas sobre Deus, sejamos bem diretos a esse respeito. Tá? É um estudo científico. Opa, os atenienses falavam em ciência o tempo todo. Isso é semelhante aos dias de hoje? Total, né? Hoje só se fala em ciência, né? Tudo diz que Adão e Eva genéticos viveram em épocas próximas. Você vai ler lá, aqui o período não interessa. O que interessa é que eles, nesse estudo, finalmente reconheceram, isso é de 2013 essa publicação, talvez a publicação do artigo tenha saído em 2013 ou antes, mas assim, eu nunca ouvi minhas filhas falando que aprenderam isso com algum professor, mas a ciência das tanto que é uma referência, que vem de um só sangue, a humanidade. A gente tinha estudado lá atrás, a gente tem gente que pode até explicar melhor aqui, né? Mas a gente já tinha aprendido sobre os cromossomos, né? O X, o Y, né? O característico do homem. Que até naquilo a ciência de outras correntes, contrárias aos cristãos, tentavam desviar, justificar. E hoje você tem N gente, por exemplo, segundo essas visões, né? Não interessa se eu nasci homem, interessa o que eu me sinto. É isso que a filosofia e a ciência hoje ensina. Mas olha, que ninguém fala. Isso explica por que existe transfusão de sangue entre todas as raças. Isso explica a origem, o fato do africano poder fazer essa transfusão com o brasileiro, com o europeu, com o asiático. O texto bíblico já fala isso há muito mais tempo. E a gente fica, às vezes, sendo cristão, preocupado com a ciência. A ciência fala o quê? Gente, 5 meses, existiu um pretenso debate no Brasil, mas no mundo todo, entre ciência e religião. Não foi isso? Não tentaram empurrar a goela abaixo, que era assim que tinha que ser perseguida? A gente está vendo o resultado hoje, né? Que é a própria ciência, timidamente, mas ela está voltando atrás e confessando que ela errou. Agora, a palavra de Deus nunca vai voltar atrás. Nunca vai errar. Deus não é homem para que... Assim sendo, Deus não faz acepção de pessoa. O plano dele compreende todos os povos. Compreende até para quem torce para o Vasco, como eu. Para o Flamengo, como... Todo com acepção. Olha, assim sendo, não pode haver judeu nem grego. Distinção. Homem não vale mais que mulher. Judeu não vale mais que grego. Porque todos vocês são um em Cristo. A igreja tem que viver isso aqui. Se assim nós vivermos, nós vamos levar para a sociedade isso.
Se a sociedade vai aceitar ou não, é entre ele e Deus. Mas nós não fomos omissos. Não negligenciamos o nosso dever, que é levar esse evangelho. Estou concluindo. Romanos 10:12 diz: porque não há distinção entre judeu e grego. Paulo falando mais uma vez, agora a igreja de Roma. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Cornélio invocou. Deus chamou. Invocou. Foi. Eu invoquei, você. No meu caso, em Vila Isabel. Rio de Janeiro, não sei onde você estava, mas você invocou e ele veio. Colossenses 3:11. Aqui não pode haver mais grego. Vejam vocês como Paulo reforçou isso e como isso é fundamental para a nossa fé. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amados, a missão em Atenas, Paulo viu, Paulo sentiu, já vimos o que ele fez, o que ele disse, mas como Paulo nos desafia? Esse é o desafio que fica para mim, para você, nos dias de hoje. Nós tivemos uma viagem longa, só nessa lição 13, que aí percorre os capítulos 16 e 17 de Atos. Se você não leu, leia, tá? Mas foi muito enriquecedor para a nossa vida cristã e para a nossa prática missionária. Prática missionária, todos somos missionários, não é só fazer viagens como essa. Essas foram específicas. Hoje você tem homens e mulheres chamados para fazer também eventos específicos. Mas no dia a dia você e eu somos chamados. Amém? Então, a missão Europa trouxe modelos, experiências que são aplicáveis hoje, tá? Muitas cidades e situações, circunstâncias no Brasil afora vivem, por incrível que possa parecer, essa mesma realidade de Atenas, de Bereia, de outras cidades como Listra, Derbe, Macedônia. Não estamos distantes daquela realidade. Só se fala em ciência, se idolatra muito. Rio de Janeiro, precisamos orar muito pelo Rio de Janeiro, nosso estado. Porque quem chega de fora, inclusive isso chama atenção. Como nós somos idólatras. Nós, eu falo, povo daqui. Então precisa haver luz, libertação de mente. Isso só acontece com o poder do Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado por esse ensino, esse estudo tão profundo. Perdoa os nossos erros, nossas falhas. Se temos andado distante dessa prática que Paulo nos ensina, que sejamos ousados, firmes no propósito. Possamos praticar essas marcas descritas no povo de Deus ali em Atos, que é orar, jejuar e obedecer. Possamos viver isso, Pai, porque assim haverá transformação, primeiro em nós e depois no mundo. Ajuda-nos, perdoa os nossos erros, capacita-nos, ó Pai. Se nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe e até o próximo domingo com a lição de número 14. Obrigado.